Olá, galera, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Caetano Belloni, e hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado variação linguística. O próprio nome já fala, a nossa língua, ela sofre variação, dependendo de como ela é falada, por quem ela é falada e onde ela é falada. A língua, ela é viva, ela se transforma o tempo todo. E com isso, ela sofre influências externas que dão alguma modificação no nosso falar. Dentro do nosso país, a gente tem uma maneira chamada norma culta padrão, que do Iapoca ao Chuí, do norte ao sul, todos devem escrever da mesma maneira. É aquela regrinha que vocês estudam da língua portuguesa que todos devem escrever desse jeito. E o aconselhável era que todos falassem dessa maneira. Mas a norma padrão não é falada por todos. Há uma modificação na nossa fala. Então, por exemplo, se você perceber, a sua avó ou pessoas mais velhas com que você convive, vocês falam de formas diferentes. Tem palavras no dia a dia delas que são diferentes. Por exemplo, um broto. Um broto era um menino bonito da época da sua avó. E hoje não. Se você virar para sua avó e você falar assim, vó, você está stalkeando o que aí? Provavelmente ela não deva saber o que é stalkear. Porque existe uma variação na língua de acordo com a idade. Ela se chama variação etária. Então, pessoas mais novas falam diferente de pessoas mais velhas. E aí vocês podem perceber pelas gírias. As gírias é um tipo de linguagem informal. Já vimos o que é linguagem formal e o que é linguagem informal. Só para relembrar, formal é quando eu falo adequadamente, sem erros, sem gírias, sem manias na fala. E a informal é quando eu uso gírias, eu posso usar até alguns erros gramaticais na hora de falar. E a gíria, ela está dentro da linguagem informal. Então, quando fala, qual é, mano? Pô, tá de sacanagem com a minha cara? Isso é uma gíria e é uma linguagem informal. No geral, as gírias são mais comuns de pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens usam as gírias. Mas nada impede que pessoas mais velhas também falem e que há gírias específicas de antigamente. Isso é bem legal para você fazer uma pesquisa aí, você vai ver o quanto eles falavam gírias e quanto era diferente, tá? Por exemplo, você sabia que a calça Saint-Tropez, né? Que até há pouco tempo nós usávamos, que era abaixo do umbigo, era calça cocota? Então, provavelmente sua avó saiba o que é uma calça cocota. E aí vão ser modificando esses nomes com o tempo. Por quê? Porque a língua é viva, ela sofre variação externa. Então, tudo que está no mundo influencia. Quer ver outra dica aí para vocês? Com a chegada da era da computação, da internet, nós utilizamos muitas palavras no nosso dia a dia que não são nossas, que são estrangeiras. Aí entram os estrangeirismos. O mouse, o Windows, Twitter, né? Instagram, Facebook, são termos estrangeiros que nós usamos diariamente como se fosse da nossa língua. Então, isso se chama estrangeirismo. Onde tem variação? Existe variação etária, variação em relação aos estudos, então, de conhecimento. Quanto mais a pessoa estuda, ela há a possibilidade, a probabilidade de falar dentro das regrinhas, de falar mais formal, porque ela tem mais conhecimento. Já a pessoa que não estuda, não é uma regra, é óbvio que há pessoas que não têm escolaridade, mas que falam, se pronunciam muito bem. Há aí
a questão de transgredir algumas regras gramaticais, até mesmo pelo conhecimento. Então, o nós vai é errado, a gente vamos é errado. Todas essas palavras vocês precisam ter cuidado na hora de falar. Outra variação importante que nós temos aí é a regional. Se vocês identificarem, cada cantinho do nosso país tem uma maneira de se falar. O oxente, osmainha, ih, que trem bom sou. O carioca que é, qual é, mano? O paulista que fala carne, porta. O pessoal do sul que fala, tu sabes, guria? Então, cada maneira, cada cantinho do nosso país fala de uma maneira diferente. Isso é chamada variação regional. Cada região se tem uma forma de falar, tem palavras diferentes também dentro do idioma deles, do idioleto que a gente chama. Então, há palavras diferentes. Então, dentro disso, você vai perceber que a nossa língua se transforma, se modifica o tempo todo. Vocês também vão ver que existe uma coisa muito ruim chamada preconceito linguístico, que isso não pode ocorrer. Pessoas se sentem superiores a outras simplesmente pela maneira de falar. Então, pessoas das regiões centrais que falam de uma maneira mais limpa, sem gírias, sem sotaques, costumam falar de maneira preconceituosa de outros falares do nosso país, outros idioletos, outras maneiras diferentes. Então, a gente não pode ter preconceito, principalmente com aquela pessoa que não estudou e talvez não saiba uma regrinha. A gente precisa saber que a língua há variação, ela modifica. Há uma variação que pode ser etária, que pode ser em relação ao estudo e que pode ser regional. Há outras também, vocês vão perceber que há outras maneiras. Por exemplo, pagodeiros, funkeiros têm gírias específicas que roqueiros não têm. E isso vocês vão ver mais tarde. Agora nós vamos ver essas três, tá? Que é a etária, em relação à formação, ao estudo e a variação regional. Então, elas sofrem influências, sim, as linguagens, de maneira que as pessoas conseguem falar de forma diferente. A partir disso, nós vamos fazer alguns exercícios da apostila. Da apostila não, do livro de vocês. Eu vou colocar a página e vou colocar aí para vocês qual é os exercícios que nós vamos fazer essa semana, ok? Um grande beijo e até mais!